Fala pessoal, beleza? Eu tô indo agora visitar a obra, uma casa que a gente está construindo para vender, de um lote que eu comprei a mais de 1.000 quilômetros de distância da cidade de onde eu moro. Fiz a análise de toda a documentação à distância, mandei o corretor ir lá tirar algumas dúvidas, algumas medidas para mim, fiz a compra, deu tudo certo e agora a gente está construindo essa casa para venda. Eu vou lá mostrar para vocês algumas informações, alguns documentos que a gente tem que analisar antes de realizar a compra de qualquer lote, para evitar que a gente caia em qualquer golpe. Galera, só para contextualizar um pouco para vocês, cheguei aqui no terreno que a gente comprou para lançar essa incorporação imobiliária, esse empreendimento imobiliário. Eu tô todo vermelho de sol, olha a minha cara, já tomei sol demais hoje rodando obra. Mas é aquela obra ali atrás que a gente está construindo para vender. Esse terreno que eu estou aqui é o terreno de apoio. Vou virar aqui um pouco para a claridade ficar melhor. O terreno de apoio é onde a gente deixa o armador dobrando ferragem, onde a gente guarda cimento, onde a galera almoça. Enfim, terreno de apoio serve para várias coisas, mas não é um terreno nosso. É um terreno que a gente pegou emprestado com o vizinho, ele autorizou a gente utilizar como terreno de apoio. Eu vou deixar em alguma parte aqui do vídeo, alguma parte aqui da tela, a fachada dessa casa que a gente está fazendo. É uma casa térrea, porém com uma fachada muito imponente, muito linda. Ficou muito bonita mesmo essa fachada, o projeto dessa casa. Foi a arquiteta Júlia Zoca que fez esse projeto pra gente. Vou deixar também o arroba dela aqui, quem tiver interesse manda mensagem lá pra ela. Ela faz projetos maravilhosos. E galera, muita gente tá mandando mensagem pra gente, perguntando se a gente tem algum curso, se a gente tem alguma mentoria. Atualmente não, a gente não trabalha com isso, só que a gente tem muitos vídeos aqui no canal ensinando como você viabilizar um empreendimento, como você lançar uma incorporação. Com esses vídeos você já consegue assim andar sozinho, consegue lançar esses empreendimentos sem muita dificuldade. Mas no mês que vem a gente vai estar lançando um mini curso com várias planilhas de viabilidade, com algumas aulas que só vão ter lá no curso, não vão ter aqui no vídeo. Então quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre incorporação imobiliária e quiser acesso a essas planilhas, que muita gente também manda mensagem aqui pra gente pedindo para disponibilizar as planilhas, algumas a gente disponibiliza, mas outras vão ser só para aquelas pessoas mesmo que estão inscritas no nosso mini curso. Então se inscreve no link aqui embaixo, numa lista de espera, que no mês que vem, assim que esse mini curso for lançado, vocês serão avisados, beleza? E agora eu vou procurar um local um pouco mais ventilado, um pouco mais fresco pra gente conversar sobre o checklist, sobre todos os documentos que a gente tem que analisar de um lote antes de fazer a nossa compra, antes de pagar a entrada, antes de fechar o contrato. Galera, tentei achar um lugar melhor aqui para gravar para vocês, posicionar a câmera, fazer uma filmagem, só que o condomínio já tá começando a se movimentar, é uma sexta-feira à tarde, galera já jogando futebol, fazendo barulho. Vou gravar aqui com o celular mesmo, espero que a imagem não fique muito ruim aí para vocês. Vamos lá, o primeiro ponto, o primeiro documento que você tem que analisar quando você vai fazer a compra de um terreno é a certidão de inteiro teor ou certidão de matrícula, cada local chama de um nome, mas você vai ter que ir lá no cartório e pedir esse documento. Para que esse documento serve, pessoal? Nessa certidão vai estar lá todo o histórico daquela matrícula, daquele terreno. Então vai dizer quando gerou o número de matrícula, quem foi o proprietário, todo o histórico dos proprietários daquele lote, quem é o proprietário atualmente. Aí eu já deixo uma dica para vocês também. Se você for comprar o terreno e o proprietário quiser fazer tipo assim, uma procuração, ele quer que você compre dele, mas pague em outra conta de outra pessoa, por lei, isso pode ser feito, pessoal, mas tomem muito cuidado mesmo, porque a maioria dos golpes que a gente vê na venda de terreno envolve esse tipo de procuração, envolve você depositar o dinheiro, o pagamento na conta de outra pessoa que não é quem está ali na matrícula. Então, se possível, tentem escapar disso, fugir disso. Façam a compra, mas depositem o dinheiro da compra, a entrada que você vai pagar desse terreno no nome, numa conta no nome de quem realmente está ali na matrícula. Você vai evitar muito problema com isso. Um outro documento muito importante, é o segundo documento, anota aí no seu checklist, é a certidão de ônus. Para que serve a certidão de ônus? É nela que vai ter todas as dívidas que aquele terreno tem. Se ele tem alguma alienação, se ele está em alguma dívida, se alguém usou ele como garantia de algum empréstimo. Então analisem, peçam essa certidão de ônus para você evitar problemas também de não conseguir transferir depois esse lote para o seu nome. Eu vou te dar aqui um exemplo que aconteceu comigo, que aconteceu não, que está acontecendo comigo. Comprei um terreno direto com uma loteadora, essa loteadora tinha toda a documentação, estava tudo certinho, eu fiz um financiamento direto com eles, então esse lote não foi alienado no meu nome, construí uma casa para venda, a casa ficou pronta, fiz a venda dessa casa, me pagaram a entrada e eu quitei o lote. Na hora da loteadora passar esse lote para o meu nome, que já está com a casa, para eu conseguir fazer a venda desse imóvel, eles não estão conseguindo transferir para o meu nome. Por quê? Porque eles deram esse lote como garantia de uma dívida que eles tinham com o banco. Eu estou mais tranquilo porque eu sei que o banco já aceitou transferir, todo mundo aceitou transferir. O problema que está dando agora é com o cartório, que não está aceitando a documentação que o banco está enviando. Então assim, toda semana estão enviando novas documentações, o banco e a loteadora estão tentando resolver juntos, mas prestem bastante atenção, tomem muito cuidado de comprar um terreno e acontecer esse tipo de alienação que pode trazer sérios problemas lá na frente para vocês. Como eu tenho várias obras, muitas construções, esse valor dessa casa foi mais ou menos R$700 mil a venda dessa casa,
não está impactando tanto no nosso capital de giro, no andamento da nossa construtora. Mas se você vai construir uma casa para você, ou se você está construindo a sua primeira incorporação, tome muito cuidado, porque esse tipo de problema pode trazer muitos problemas, né, para o seu caixa, para o caixa da sua empresa. E o terceiro ponto a ser analisado não é nem um documento, mas faz parte do documento. Quando você pegar a certidão de inteiro teor, a sua matrícula ali do imóvel, vão ter todos os dados, as medidas do seu imóvel. Aí você pega esses dados, essas medidas, vai lá no local e mede, leva uma trena, tira as medidas do seu lote. Na documentação vai estar dizendo lá, seu terreno faz divisa na frente com tal rua, de um lado com tal lote, do outro lado com outro lote, atrás com outro lote ou com outra rua. Enfim, vão ter todas as informações e vão ter todas as medidas bem certinhas lá. Então peguem essas medidas, vão no local e realmente analisem se elas estão corretas. Se não teve um vizinho que invadiu de algum lado do seu lote. Isso aí também vai te evitar muitos problemas lá no momento que tu for começar a construção dessa casa. E o quarto ponto que você tem que analisar é a certidão negativa de tributos municipais. Você vai lá na prefeitura e pede esse documento para eles, para você saber se esse documento não tem nenhuma dívida de IPTU, de taxa de lixo, de alguma dívida que seja assim com a prefeitura da sua cidade, que na hora de você for lá pedir o seu ITBI, pagar o seu ITBI para transferir o lote para o seu nome, você não tem nenhum problema, porque esse lote vai ter alguma outra dívida com o município e você vai ter que pagar essa dívida antes de fazer a transferência. Então já converse com o dono desse terreno que está vendendo para você, vai lá na prefeitura, puxa essas informações. E um quinto ponto que eu trago aqui também para vocês, se você estiver negociando com o corretor, não for direto com o proprietário, puxa o Cresce desse corretor, pessoal. Vai lá, olha com conselho, analisa, pergunta para eles, pede o histórico desse corretor, vê se ele realmente é um corretor idôneo, se ele não está metido em nenhuma falcatrua por aí, nenhum problema, porque a gente vê muita gente também tendo problema comprando lotes com corretores que não tem assim tanta idoneidade, vamos dizer assim, mas vão atrás disso. Vocês podem até pensar, mas o corretor, eu vou pedir o Cresce para ele vai achar estranho, vai achar que eu estou suspeitando dele. Não, pessoal, se o corretor for um bom corretor, ele não vai ligar para isso, ele vai achar até bom que você está fazendo isso, porque você vai estar até ajudando a valorizar o mercado, valorizando as pessoas que trabalham da forma correta. Se ele for um cara correto, ele vai te passar o Cresce e vai achar bom você ir lá olhar com conselho, ver que está tudo certo no nome dele, beleza? Esses são os principais pontos que você tem que analisar na hora que você vai fazer a compra de qualquer terreno. Se você ficar com alguma dúvida, tiver algum questionamento, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder e me siga para mais conteúdos como esse.